Desde o início da pandemia, as instituições têm construído diferentes estratégias para entender o coronavírus e planejar políticas públicas mais eficientes para combatê-lo. Aqui no Rio Grande do Sul, o governo do estado criou um comitê científico para discutir sobre o momento em que estamos vivendo e ajudar a embasar as tomadas de decisão. Esse comitê conta com a participação de pesquisadores de todo o estado, entre eles professores e pesquisadores da URGS. Conversamos com alguns deles para entender como o comitê funciona e o que foi feito nesse último ano de atuação. O papel do comitê é um papel de conduzir, ajudar a conduzir a crise do ponto de vista de ações, principalmente do governo estadual. Então, nós nos reunimos de 1 a 2 vezes por semana, reuniões geralmente de 1 a 2 horas, na quais são discutidas múltiplos assuntos de importância daquele momento, daquela semana. Tudo que tem relação com a pandemia, né, o secretário traz esse tema para discussão no grupo, né, e às vezes saem textos com recomendações, às vezes sai até alguns protocolos, posicionamentos do comitê em relação a medidas do Estado, tanto de reforço, né, como em alguns momentos a gente chegou a emitir posicionamentos contrários a algumas, não contrários, mas indicando medidas mais fortes, né, de distanciamento social. As nossas notas, elas são redigidas para a população. Então, elas são adaptadas, digamos assim, tirando daquela linguagem do meio científico, para uma linguagem acessível, para que as pessoas consigam, população em geral, consiga ler e entender o que nós estamos dizendo, para que tenham uma fonte de informação correta. Então, nós temos notas sobre o uso de medicamentos, do kit COVID, da cloroquina e outros fármacos também, porque boa parte das nossas notas, o assunto é para informar corretamente a respeito das fake news que são colocadas. No meu caso, eu sou diretor do Centro de Biotecnologia da URGS e a gente está envolvido num projeto de produção de insumos para o teste do COVID. Então, a minha participação é mais em falar de testes, falar de vacinas, que no Centro de Biotecnologia também a gente desenvolve vacinas. Então, as minhas contribuições principais são nesse âmbito mais de testes moleculares e de vacinas e do que envolve mais essa parte biotecnológica da COVID. Nós temos contribuído específica, assim, mais diretamente, além de toda essa contribuição de discussão científica, com os dados e a realização dos testes diagnósticos. Nós tivemos uma experiência aqui no ICBS, montamos uma estrutura toda para a realização de testes diagnósticos, para auxiliar o governo do estado e algumas prefeituras, e nesse momento realizamos mais de 80 mil testes de RT-PCR. Então, eu sempre trago os dados que nós estamos tendo semanalmente para as discussões do comitê, porque eles são dados, nesse momento a gente trabalha mais com a Prefeitura de Porto Alegre, mas com todos os bairros de Porto Alegre. Então, nós processamos testes das unidades de saúde, das tendas que coletam esses materiais. No comitê científico, o meu papel é de fazer a interpretação do momento epidemiológico, né? Se é um momento mais crítico, se é um momento em que deve se indicar uma maior restrição de mobilidade, se é, né, como a gente vinha algumas semanas atrás, né, o que indicava aquela desocupação dos leitos, se era um momento de maior tranquilidade, ou se precisamos manter a atenção. Então, eu tenho bastante o papel de fazer essa leitura dos números para o grupo, né? Então, quando a gente vai fazer uma manifestação, essa interpretação
do momento epidemiológico, né, da transmissibilidade dentro do Estado é muito importante, né? Eu acho que o maior aprendizado é muito do que vive a ciência, né? Que a gente está sempre em constante atualização, né? Lá nas nossas primeiras notas, né, a gente falava muito da limpeza dos ambientes, da higienização dos produtos que chegavam em casa. Hoje a gente já sabe que o principal modo de transmissão da doença é pela respiração. Então, hoje, quando cada um dos membros do comitê fala, é sempre reforçando o tripé, distanciamento físico, uso de máscara e ventilação. Mas esse conhecimento, ele só foi possível com o passar do tempo, porque é um vírus novo, a gente não sabe realmente como ele se comporta. Alguma coisa de comportamento hoje em dia já se sabe, mas teremos muito trabalho ainda, porque os efeitos dele no organismo humano, eles são diversos. E isso vai nos dar trabalho por longos anos. O comitê fez o seu papel de alertar a sociedade de que este não é o momento de considerar que a pandemia terminou. São estes os momentos mais perigosos para que a gente considere renovar os nossos cuidados básicos, como usar máscara, como cuidar com o contato mais próximo, cuidar com a ventilação dos ambientes. Então, a nota que saiu no final da semana passada foi justamente para lembrar a sociedade de que o momento ainda exige muito cuidado para que a gente não tenha uma nova onda.